Abre seu coração para o Senhor. Fala do fundo do seu coração para Deus. Declara ao Senhor todo o seu amor a Ele. Não deixe que o inimigo venha tomar posse dos seus pensamentos, do seu coração. Aleluia, Senhor Jesus. Abba. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, exaltado é o nome do Senhor nesse lugar. Aplauda o Senhor bem forte. Amém. Pode se assentar, amada igreja. Louvor maravilhoso, né? Para a gente entrar na unção antes da palavra de Deus. Isso vai tocando em nós profundamente quando nós começamos a falar para Deus, chamar Ele de Pai, reconhecendo a paternidade de Deus em nossa vida, né, em nosso coração. E aí as coisas vão clareando para nós, né? A nossa mente vai mudando. Às vezes nós chegamos aqui meio perturbado, o dia às vezes não foi tão bom, não foi tão do jeito que a gente gostaria que fosse, mas na presença do Senhor as coisas começam a mudar. Na presença de Deus, na adoração diante do Senhor, as coisas vão mudando. E a gente vai entrando na unção e Deus vai falando com a gente e nós vamos ficando bem. Amém? Nós vamos entrando num estado de irmãos, de comunhão diante de Deus. Aleluia! Está feliz de estar na casa do Senhor? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, quero ministrar uma palavra aos irmãos nessa noite. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração antes de trazer, né? Antes de trazer a mensagem, Deus já falou com a gente. E eu sempre falo para Deus: Senhor, eu não quero falar nada de mim não, porque eu sou pecador. Quando nós falamos de nós mesmos, então nós cometemos falhas, erramos e às vezes as pessoas saem da igreja magoadas, saem tristes e saem desconfortáveis, porque é notável quando você sabe quando a pessoa está falando dele mesmo ou está falando para alguém, né? Quando alguém está falando para alguém, a gente sabe disso. O pastor estava falando, era para mim, ele sabe da minha situação, né? Então, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero falar nada que venha dar de encontro aos irmãos e coisas que o irmão sabe que eu sei. Eu não quero falar nada disso, mas eu quero falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração. E às vezes eu sempre falo que a verdade, meu irmão, ela dói. Pode ter certeza que a verdade dói, mas ela é remédio para nós, é cura para nós. Quando nós ouvimos a verdade e dói, ela está curando, pode ter certeza, amém? Então eu não quero falar, sempre falo para Deus: Deus, eu não quero falar nada de mim mesmo, eu quero falar da sua palavra. Então Deus colocou no meu coração essa palavra de hoje, e eu creio que os irmãos já conhece também, e vamos falar de Jesus, e a diaconisa Thaís já está falando aqui da ressurreição de Cristo, e o bom é que nós não combinamos nada, e Deus vem falando conosco já desde o início da mensagem, sobre a ressurreição de Cristo, e aqui vai falar dos discípulos de Cristo. Eu pergunto para você hoje, considera-se um discípulo de Jesus? Você se considera um discípulo de Jesus? Amém? Ser discípulo de Jesus é imitar Jesus. Ser imitadores de Cristo, assim como Paulo falou. Então ser discípulo de Jesus é imitá-lo, é fazer aquilo que Ele nos ensinou. E algumas provas que Jesus, passou por algumas provas que nós não vamos passar, não vai ser preciso, não vai ser necessário nós passarmos por provas que Jesus passou, mas algumas provas nós vamos passar. Então, ser discípulo de Jesus
é fazer algo semelhante ao que Jesus nos ensinou, é andar com Cristo. O que Cristo tem falado, o que Ele tem nos ensinado? Todo domingo, todos os cultos, toda a palavra, tem algo que Jesus está nos ensinando. Tem algo que Jesus está nos direcionando, colocando nós na sua direção. E às vezes nós entendemos, às vezes não. Às vezes nós cumprimos e às vezes não. Às vezes achamos difícil de cumprir, mas não é difícil. Se Jesus fez tudo isso, porque Ele sabia que nós também éramos capazes de fazer. Amém? Então, ser discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus deve levar também a sua cruz. Então, Jesus, quando foi para a cruz, não é que Ele foi para a cruz, Ele já levou a sua própria cruz. Ele carregou a sua própria cruz. E quando Jesus levou o seu instrumento que ia te matar, que ele ia ser pendurado, Ele não pediu ajuda para ninguém. Ele não colocou a sua cruz no ombro do outro. Ele não reclamou do peso da sua cruz, do comprimento da sua cruz. Ele simplesmente levou a sua cruz. E era para o seu próprio mal, para castigá-lo, para ser pregado. E Ele levou. Então Jesus vem dando grandes exemplos para nós do que Ele tinha que passar. E foi tudo planejado diante de Deus, diante daquilo que Deus planejou para nós. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, do verso 1 ao verso 27. Mandou que a ninguém referisse isso. E dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e na dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus, Ele estava vindo de uma multidão que Ele fez um grande milagre, a multiplicação dos pães. Jesus estava vindo dessa reunião com esse povo, dessa multidão, onde Jesus multiplicou, 5 pães, 2 peixes, onde comeram-se desse milagre da multiplicação dos pães 5.000 homens, aproximadamente, e ainda sobrou 12 cestos. Então, é um grande milagre para quem não tinha o que comer, e uma grande multidão. Foi um grande milagre. E junto com seus discípulos, ele perguntou aos seus discípulos em seguida o que o povo estava, estou falando aqui no meu linguajar, tá? O que o povo estava falando dele? Qual seria a ideia do povo com relação a Jesus? Os discípulos falaram: eles estão achando que deixa eu achar aqui. Eles estão achando, deixa eu voltar na palavra aqui, que eu dei uma adiantada aqui. Eles estão achando que é João Batista, outros Elias e outro que é um dos antigos profetas. Então,
os discípulos de Jesus falou para Jesus, eles estão achando que é João Batista, ou que é Elias, ou que é os antigos profetas. E Jesus falou para os seus discípulos, e vocês? O que vocês acham? O que vocês estão achando de mim? Aí Pedro falou assim, o Senhor é o Cristo de Deus, Filho de Deus. Por isso que no versículo 21 ele disse assim, e admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso. Jesus ainda pediu para Pedro não comentar com ninguém a respeito do Cristo, porque o povo não ia entender o que Jesus estava fazendo. O povo, a multidão não ia entender qual seria o processo da vida de Jesus ali. O que Jesus ia fazer, qual que é os planos para Jesus. Que o povo esperava um rei. O povo não esperava que Jesus ia passar por sofrimento, ia passar por essa morte terrível. Então o povo achava que Jesus já ia vir como um rei. E mesmo Jesus sendo um rei, sendo o Messias, ele pediu aqui para que Pedro não comentasse com ninguém. Diferente de muitos de hoje que querem fama, né? Muitos de hoje que querem que o seu nome se espalhe, né? Que a sua autoridade se espalhe. Jesus falou, não comente nada. E em seguida Jesus passou aquilo que Jesus queria transmitir aos seus discípulos, seus verdadeiros discípulos. E esses discípulos se estenderam até nós, até mim e você. As suas ordens, o qual ele diz, né, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e sejam rejeitados os anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então Jesus foi falando aqui, que é necessário que primeiro Jesus passasse por isso, que depois então todos iriam reconhecer Jesus, todos iam entender o propósito de Jesus. Em seguida, ele dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga. Então por isso que no início aqui, a palavra do Senhor aqui, ela vem trazendo para nós, e vem cobrando de nós o que é ser discípulo de Jesus. Jesus vem nos ensinando, e vem passando para nós o que é ser seu discípulo. Nós já entendemos isso, você já entendeu isso. O que é ser discípulo de Jesus? Aquele que tem um coração manso, aquele que obedece, aquele que está disposto a viver para Cristo. Esse já entendeu. Mas muitos ainda não entenderam. Muitos ainda se encontram-se rebeldes. Muitos ainda não acreditam. Então ele está aqui passando para os seus discípulos aquilo que ele deseja de nós, de ser um verdadeiro discípulo. Então ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga. Meu irmão, minha irmã, cada um de nós tem a sua cruz como Jesus tinha dele. Jesus carregou a sua cruz. Eu tenho que carregar a minha. Você tem que carregar a sua. E não vai adiantar você falar, vou deixar a minha para o fulano levar, que não. Cada um tem que carregar a sua. Mesmo sabendo que nós vamos passar por algumas dificuldades, mesmo que nós vamos sofrer com essa cruz que está pesada, está difícil para carregar, mas é nossa, mas é minha, mas é sua. Se é um plano de Deus, se é projeto de Deus, como na vida de Jesus, ele carregou. Era o instrumento da morte dele e ele carregou. Não dividiu com ninguém a sua cruz. Então cada um de nós temos que carregar a nossa cruz. Ser discípulo de Jesus é entender isso. Cada um tem que carregar a sua própria cruz. Porque qualquer que se quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim
perder sua vida, a salvará. O teu sacrifício em amor a Cristo não vai ser em vão. O seu sacrifício de estar buscando a Jesus, viver com Jesus, sendo parecido com Jesus, morrer por Jesus, você vai estar garantindo a sua vida eterna. Se salvará, assim como diz a palavra dele. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Isso Jesus está falando através da palavra. É Jesus, o próprio Deus está falando conosco. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? O que adianta eu pensar na vida terrena, com milhões e milhões e milhões, muito dinheiro, muita riqueza, mas não pensar na minha própria salvação? Então Jesus está nos orientando através dessa palavra assim, que Ele passou aos seus discípulos nesse dia. Jesus nessa noite sim, da mesma forma está falando conosco, está falando com você e comigo. Não adianta nós correr para tudo quanto é lugar aí, querendo ganhar o mundo, vai esquecer da nossa salvação. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, porquanto vier na sua glória, e na do Pai, e na dos santos anjos. Meus irmãos, tem muita gente que ainda tem vergonha de Jesus. Muita gente tem vergonha de Jesus. Muita gente nega Jesus, mesmo sendo cristão. Mesmo sendo cristão, ainda nega Jesus. Porque às vezes ele está em certo local que ele acha que se ele assumir a Cristo, vai ser feio, vai ser vergonhoso. Às vezes ele nega Jesus também com as suas próprias atitudes. Não honra, não honra a sua palavra. E por aí vai. Quando nós deixamos as coisas de Jesus, quando nós deixamos Jesus de lado das nossas coisas, do nosso negócio, porque nós só colocamos Deus no nosso negócio, Jesus no nosso negócio, quando nós precisamos muito dele. Quando o negócio é só favorável a nós não queremos, ele fica de lado. Mas quando nós estamos ali no fundo do poço, totalmente necessitado, aí nós chamamos Jesus. E quando nós também estamos fazendo coisa errada, quando nós queremos fazer algo que vai beneficiar nós, que é errado, nós também não queremos Jesus perto. Nós queremos Jesus longe. Que Jesus vai reprovar. Se nós formos fazer alguma coisa errada e chamar Jesus junto conosco, Ele vai reprovar. Então é melhor não trazer Jesus junto com os nossos negócios errados, para não ser reprovado. Então há maneira de negar a Cristo de várias as formas. No negócio, estou fazendo um negócio para beneficiar a mim mesmo, e estou prejudicando alguém, eu estou negando a Cristo. Eu estou pensando só em mim, eu estou enganando o meu próximo. Então tem várias essas formas de negar a Cristo. Então, meus irmãos, eu estou falando isso, Jesus está falando aqui para os discípulos. Jesus está falando para nós hoje, que somos discípulos, para que isso não venha acontecer conosco amanhã. Qualquer atitude que você achar que está agradando a Cristo, que está desagradando a Cristo, não faça, porque você está negando a Cristo. Amém? E seguindo aqui ele diz assim: e em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Aleluia. Meus irmãos, o comprometimento com Jesus, ele tem que ser 100%. 100% de Jesus. Se nós temos Jesus só nos momentos de dificuldades, ou
nós só temos Jesus dentro da igreja, ou se nós não carregamos a nossa cruz, se nós estamos colocando a nossa cruz para o outro carregar, nós estamos colocando as nossas dificuldades para o outro carregar, sobrecarregando o outro, nós estamos sendo cristãos superficial, só casca, né? Só capa, só aparência. Então Jesus quer de nós obediência. Por isso que aqui ele falou com os seus discípulos, foi explicando, foi bem sincero, né? Jesus, às vezes ele é duro. Ele foi duro aqui, ó. E dizia a todos, repetindo, tá? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, nós não queremos deixar as coisas boas para trás. Nós não queremos deixar nossos bens para trás. Como aqui já foi ministrado sobre o jovem rico, ele abriu mão da sua salvação por causa dos seus bens. Então ele não quer deixar essa vida boa dele, essa vida confortável dele, da riqueza que ele tinha. Ele não quis abrir mão, sendo que Jesus tinha melhor para ele, tinha coisas melhores, muito melhores, mas ele não quis abrir mão. Então muitas vezes o cristianismo de hoje se torna-se fácil, porque quer ser um cristão que não quer carregar a sua cruz. Porque carregando a nossa cruz nós sabemos a dificuldade, nós sabemos o peso, não quer pagar preço, não é? O cristão fácil é isso, ele não quer carregar peso, não quer sofrer consequências de ser um cristão, porque nós sofremos, é a obediência, e ser obediente custa caro, custa, viver obediente custa. Então, meus irmãos, vamos tentar buscar viver Cristo na nossa vida. E eu creio que você vai alegrar a Ele. E Ele fez o mais difícil. Ele levou a sua cruz, seu instrumento de morte. Ele sabia que ia ser pregado. E isso nós não precisamos fazer mais, porque Ele já fez. Então vamos buscar amar mais Jesus. E quem ama Jesus, obedece. Quem ama Cristo, obedece. E aqui ele deu uma grande lição para nós, através dessa palavra. E ele vem nos ensinando. Todas as mensagens que aqui está sendo ministrada é de um grande aproveito para o ensinamento das nossas vidas. Todas as palavras que nós estamos aprendendo aqui, os ensinamentos de quinta-feira, as ministrações através do pastor Groff sobre Apocalipse, é para o nosso crescimento, é para o nosso fortalecimento espiritual. Mas se nós não buscamos isso, a aprender de Deus, a conhecer mais Jesus, nós vamos ficar cristãos estagnados, parados, cristão que só andou um pouco. Quando ele teve que pegar a sua cruz, ele desistiu. Na hora dele colocar a sua cruz no seu ombro e andar, ele, como diz, ele arregou, né? Ele parou. E muitas vezes ele culpou alguém. Muitas vezes ele usa alguém. Eu parei aqui por causa do fulano. Eu parei aqui por causa da fulana. Eu parei aqui porque meu pai não foi mais, porque meu pai também não veio, eu também não vou, né? Eu parei aqui porque meu filho não voltou para as drogas. Eu parei, estava buscando a Cristo. Jesus prometeu que ia fazer um milagre na minha vida e não fez, então eu parei aqui. Jogou a sua cruz no chão. Nós não somos parecidos com esse. Que nós possamos ser cristãos fortes, a levar a nossa cruz até o final. Amém? Glória a Deus. Você é um cristão de verdade? Amém. Saiba que viver sem Cristo, isso é uma frase que um irmão tem no seu carro.
Viver sem Cristo é fácil, mas terrível é morrer sem Cristo. Aleluia. E Jesus vai estar nos esperando, Jesus vai estar aguardando o momento certo para te acolher. E vai ser triste para aqueles que negaram a Cristo, porque todos nós vamos chegar no momento que vamos nos deparar com Jesus. Nós vamos nos deparar com Ele, vamos estar frente a frente com Ele. E aí, não vai ter desculpa. Ele vai falar: eu estive tanto tempo, todo o tempo estive do teu lado, junto com você, e você me negou. Você não quis. Eu estive tanto tempo clamando para entrar no seu coração e você não quis. Eu estive tanto tempo implorando pela sua obediência, te ensinando e você não quis. E agora, o que você quer? Ele simplesmente vai falar para nós: aparta-te de mim. Vai ser a hora da reprovação. Nós passamos pela provação, mas vai ter o momento da reprovação também. É a hora que nós precisarmos de Cristo, a hora que você precisar de Jesus, Ele pode falar para mim e para você: ó, aparta-te de mim. Porque, meus irmãos, essa vida terrena é boa, é gostoso demais a gente ver os filhos crescerem, estudar, se formar, ser um profissional, a gente adquirir as nossas posses nossas com o nosso suor, o sacrifício e o crescimento através do sofrimento de cada um, da luta de cada um. É bom demais ver o sucesso de cada um. É gostoso ver as pessoas crescerem, né? Multiplicarem. Mas aí sabemos que um dia ela vai chegar ao seu fim. Ela vai chegar uma hora que vai terminar, como já terminou para muitos. Está terminando para muitos. E a escolha nossa tem que ser hoje. A escolha sua tem que ser agora. A decisão é hoje, não é amanhã. A decisão não é depois da morte, é antes da morte. Enquanto nós somos lúcidos, enquanto nós podemos decidir, pensar, escolher. E o que você quer escolher? Qual que é a sua escolha para hoje? Viver com Cristo, obedecer a Cristo, ou achar que você vai conseguir chegar até o final sem Cristo? Estou falando isso, eu aqui estou vendo todo mundo comprometido com o Senhor Jesus. Mas como muitos já desistiram de Cristo, a cruz pesou, desistiu, então que isso não possa acontecer com você. Você não venha largar a sua cruz por nada, por bens materiais, nada. Porque Ele diz aqui também: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder sua vida, a salvará. Então, se for preciso você enfrentar a morte por Cristo, vai valer a pena. Se for preciso você romper seus relacionamentos com quem não quer Cristo, por amor a Cristo, vai valer a pena. Porque também tem muitas pessoas que não querem. Então você também não vai ficar aí parado. Você tem que caminhar. Nós temos que caminhar. Nós temos que seguir com Cristo. E tem pessoas que não querem mesmo. Não quer decidir agora. Deixar decidir para a última hora, depois do segundo tempo. Pode ser tarde. Então, meus irmãos, vale a pena você hoje estar na presença de Deus, servindo a Jesus. Vale a pena. Amém? Glória a Deus.